E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já estavam com saudades? Essa é a nossa quarta videoaula e o título dela é Globalização e Política. E como sempre, para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou dar uma explicação básica sobre o tema, que vai ser complementado pelo nosso texto que já está online, bem como pelo podcast Sociologia, que é o nosso podcast de Sociologia. A globalização pode ser entendida como o árduo processo de integração entre o econômico, o social, o político e o cultural. Esses três primeiros elementos já se encontravam unificados por conta do capitalismo. A inclusão da cultura é talvez a discussão mais importante para a sociologia. Esse processo foi impulsionado pela redução de custos logísticos, bem como pela introdução das tecnologias de informação-comunicação, as TICs. No ano 2000, o Fundo Monetário Internacional classificou a globalização como um processo que envolve 4 elementos. Número 1, comércio e transações internacionais. Número 2, fluxos de capital. Número 3, fluxos migratórios. E número 4, afirmação da sociedade da informação. É interessante notar que foi graças ao neoliberalismo que as empresas passaram a controlar gradualmente os fluxos de produtos e de capitais. Antigamente, as negociações entre produtos que deveriam ser adquiridos por países eram decididas no âmbito do Estado, entre parênteses governo. Porém, com o avanço do neoliberalismo, algumas negociações passaram a ser realizadas diretamente entre as empresas, e com o tempo e a adesão ao uso das TICs, hoje nós mesmos podemos comprar de qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, e receber na porta de nossa casa. E essa informação só vai ser passada ou repassada para o Estado, entre parênteses governo, a partir do momento em que ele tenha que impor alguma tributação ou taxação. Um dos primeiros itens que passou a gerar interesse para a sociologia a partir da década de 90 foi o processo de desterritorialização. Manuel Castells e David Harvey foram alguns dos autores que se preocuparam com o estudo desse processo pelo qual as barreiras ou fronteiras são cada vez mais quebradas por conta dos fluxos de capital. Essa quebra de fronteira está associada ao fato de que fluxos de capital seriam seguidos por fluxos migratórios. E a partir daí haveria uma transformação nos núcleos ou espaços de poder dentro dos estados, entre parênteses governos. Estados, entre parênteses governos, ou nações que antigamente não possuíam importância econômica, poderiam, graças aos fluxos de capital e fluxos migratórios, passar a ser grandes potências do mundo. No entanto, por mais que possamos reconhecer o aumento nos fluxos de capital, a desterritorialização foi algo que efetivamente não aconteceu. Ao contrário, alguns países até criaram muros, sejam físicos, sejam ideológicos, sejam morais, para a entrada de fluxos migratórios. E em alguns casos ocorreu até mesmo a separação étnica ou o isolamento étnico, e ainda divisões sociais baseadas nesse isolamento ou nessas restrições étnicas. Para Manuel Castells, estamos diante de uma situação na qual podemos experimentar informações e situações que se passam em sociedades muito distantes da nossa, que possuem tradições, rotinas ou expectativas sociais muito distantes. Porém, esse aumento na oferta de informação não significou necessariamente uma nova capacidade ou uma ampliação da capacidade de raciocinar sobre como o mundo funciona ou sobre como ele deveria funcionar. Assim, atualmente, informação difere de conhecimento. Até mesmo porque o acesso à informação não necessariamente garante mais conhecimento. Richard Sennett vai estudar a importância do trabalho para as pessoas. E em seus estudos vai identificar que o trabalho possui importância tal para os seres humanos que a pior coisa ou a pior punição que pode acontecer com alguém é sofrer a demissão. Afinal, com a demissão, estamos longe do nosso local de trabalho, ou da possibilidade de ter um trabalho. Dessa forma, vai ocorrer uma espécie de perda de referências. A essa perda de referências associada à perda do trabalho, Richard Sennett vai chamar de deriva social. A ampliação no uso das TICs tornou relevante a ideia de propriedade intelectual. A ideia de propriedade intelectual
é o que torna possível a sociedade da informação. Porém, é necessário que sejamos produtores de propriedades intelectuais. Afinal, se não produzirmos propriedades intelectuais, iremos acabar sendo apenas consumidores de propriedades intelectuais. E o aumento no consumo de produtos ou propriedades intelectuais produzidas em outros países pode acabar gerando desemprego local. Afinal, se estamos procurando um preço menor daquele produto que precisamos e o encontramos em empresas que produzem em outro país, estamos garantindo que esses processos produtivos em outros países continuem a existir, enquanto a indústria nacional pode acabar desaparecendo. E se ela desaparecer, teremos menos empregos disponíveis. Amanhã ou depois, nós mesmos ou alguns parentes poderão perder o emprego ou poderão ter menos chance de acessar o mercado de trabalho e acabar na deriva social. E essa foi a nossa videoaula de hoje, pessoal. Só para lembrar, as informações contidas nessa videoaula são complementadas pelo nosso podcast Sociologia, bem como pelo texto que já se encontra no sistema. E se você tiver alguma dúvida sobre o texto, sobre a videoaula ou sobre o conteúdo do podcast, pode perguntar. Prometo que eu respondo o mais rápido possível. Nos vemos na nossa próxima videoaula. E lembre-se, se possível, fique em casa. Até semana que vem, pessoal.